Amém? Hoje nós vamos continuar na nossa série aí das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Eu quero convidar você nessa noite para abrir lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. A igreja de Pérgamo, uma igreja que era fiel, porém começou a ser seduzida pelo mundo. Uma igreja fiel na perseguição, mas fraca na sedução. E é o que a gente vai ver essa noite. Amém? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém? Vai falar assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar aonde você vive, a cidade aonde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece fiel ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aonde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, se arrependam, ou eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações essa noite, Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa usar a minha vida, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, ó Pai, e que os irmãos consigam ouvir a Tua palavra, meu Pai, e sejam ministrados pelo Teu Espírito, meu Pai. É essa a nossa oração, meu Pai, e que venhamos sair daqui dessa noite, meu Pai, transformados, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós estamos passando por essas igrejas. A gente já viu falar sobre a igreja de Éfeso, já viu falar sobre a igreja de Esmirna, e essa é a terceira igreja aonde nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, a igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo é um alerta urgente para nossas igrejas de hoje em dia. Ela não foi apenas uma carta endereçada àquela igreja naquele momento da história, mas quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, quando nós olhamos para esse lugar chamado Pérgamo, nós vemos que também essa carta tem muito a dizer e exortar a nós. Ela não foi escrita apenas para os crentes de Pérgamo, ela foi escrita a todos nós que estamos nessa noite aqui. Ela foi escrita. O perigo que ameaçava aquela igreja era uma linha fina entre verdade e o erro. Hoje, quando nós olhamos para o cenário das igrejas do Brasil e mundial, elas estão numa linha fina parecida entre a verdade e o erro. Só que meias verdades, elas são mentiras. Meias verdades não são verdades. Meias verdades são mentira. Ou é verdade ou é mentira. Ou é certo ou é errado. Não tem essa como andar no meio termo ali, não existe isso. E esse é o perigo que ronda as igrejas. Hoje não apenas examinaremos esse texto antigo,
mas também seremos confrontados por Ele, a sondar o nosso próprio coração, a analisar a nossa própria vida à luz da verdade eterna. E qual é a verdade eterna? É a palavra de Deus. Então nós somos convidados nessa noite a sondar nosso coração, a fazer um exame para ver se não estamos misturando verdade com engano, para ver se não estamos vivendo uma mentira, achando que estamos vivendo na verdade. Por isso, a análise precisa ser feita nessa noite. Como a igreja pode permanecer na verdade, sem se misturar com a blasfêmia, com os falsos ensinos, com a heresia que é pregada e com o mundanismo, com essa sociedade, com o mundo querendo entrar dentro da igreja e as coisas agora, não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso, crente. Isso tem entrado muito nas igrejas e tem levado muitas igrejas para a condenação. Muitas pessoas que acham que estão no caminho da salvação estão caminhando diretamente para a perdição, achando que estão seguindo a Deus, mas não. Como uma igreja é capaz de enfrentar o martírio, a morte, e pode permanecer fiel diante da tática da sedução. Satanás, irmãos, não é aquele que muito foi desenhado por muitos, com chifre, com rabo pontudo, com um garfo na mão, com uma lança na mão pontuda. Satanás foi desenhado assim, mas ele não é assim, ele vem com enganos e tenta nos seduzir com a sua bandeja de coisas boas. Porque ele não chega com coisas podres, ele chega com coisas boas. Só que são aparentemente boas. Quando a gente vai ver, são coisas podres, são coisas que nos levam à perdição. E Cristo, ele começa a sondar a igreja e revelar os perigos que a cercam. Olha o que fala no verso 13. Eu conheço o lugar aonde você vive, a cidade aonde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome, recusou a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aonde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Cristo vê uma igreja que habita aonde Satanás tem o seu trono. Não que Satanás tinha um trono lá, uma cadeira e governava aquele lugar, mas aquele lugar era totalmente dominado por falsos ensinos, por idolatria. Pérgamo era um centro de idolatria. Era uma cidade extremamente religiosa, mas não num bom sentido. Lá tinha templos dedicados aos outros deuses, igrejas dedicadas a outros deuses e não ao Deus de Israel e não ao nosso Deus, aquele que enviou a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Lá tinha o trono de Zeus, um Deus talvez conhecido, que a gente já viu até filmes, com esse Deus, Zeus. Lá tinha Atena, outra deusa, e tinha também um Deus chamado Asclépio, que simbolizava o Deus de cura, o Deus da medicina, e esse era simbolizado por uma serpente. Por isso que o símbolo da medicina hoje é uma cobra, já viram? A serpente. Porque lá em Pérgamo tinha esses cultos a esses deuses pagãos. O ambiente era totalmente dominado pela idolatria. O que é idolatria, John? Não é adoração a outros deuses, é adoração a outras coisas que não são deuses, a adoração a deuses feitos por mãos humanas, a adoração a deuses feitos e imaginados pela mente humana. E Pérgamo estava nesse meio. A igreja ali em Pérgamo estava assim. Além disso,
A igreja de Pérgamo foi a primeira a construir um templo em adoração a um homem, ao César, ao imperador. Se lembra que nós já falamos sobre o imperador César? Se lembra que nós falamos sobre a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso não se dobrava à adoração a César, quando tinha que se acender um incenso uma vez por ano e falar que César era o Senhor? E a igreja de Éfeso, ela não se dobra. Na igreja de Pérgamo também tinha. E como se não bastasse a adoração de acender um incenso, uma vela, uma vez por ano, lá existia uma igreja em adoração a César, em adoração a um homem que eles falavam que era o Senhor. Ali Aparecida, confessar que Jesus era o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único Deus, custava a vida deles. Tinha alto preço. Eles eram mortos por falar que Jesus era o Senhor. Eles eram mortos. Pérgamos não era apenas um lugar difícil, era um ambiente dominado com valores contrários aos valores de Deus. E mesmo assim, existia ali uma igreja que não se dobrava a esses deuses, uma igreja que confessava apenas que Jesus é o Senhor. O problema não era estar em Pérgamo, o problema não era estar aonde Satanás dominava. Nós estamos nesse mundo, e nesse mundo a própria Escritura vai falar que jaz o maligno. Nesse mundo, quando nós olhamos para o mundo, está totalmente em trevas, totalmente destruído, totalmente caminhando para a destruição. Mas o problema não é estar no mundo, o problema é compactuar com o mundo. O problema é ser da forma que o mundo é. O problema é não existir diferença entre nós e o mundo. Quando as pessoas olham para nós, elas veem diferença entre nós e o mundo, ou olham para a igreja e veem o mundo, as mesmas festas, tudo, não tem nada diferente. Mas o problema não era estar ali em Pérgamo. O problema era deixar Pérgamo entrar dentro da igreja. O problema não é estar no mundo. O problema é deixarmos a cultura do mundo entrar em nosso meio. O problema é deixar os valores do mundo entrar em nosso meio. O problema é nos assemelhar com o mundo e tudo que o mundo faz, nós praticamos também. Esse que é o problema. Deixar esses valores atingir-nos. E infelizmente o que tem acontecido em muitas igrejas é isso. O mundo tem entrado dentro da igreja e o pecado ele não está sendo mais confrontado. O pecado ele não está sendo mais confrontado e falado, olha, é momento de se arrepender dos nossos pecados. É momento de se arrepender de que se nós mentimos, paramos com isso, devemos parar. Só que existem muitas igrejas que não têm confrontado mais o pecado. E você pode viver a sua vida como bem quiser, que você no final vai ser salvo. Mas essa é uma mentira de Satanás. Uma mentira que tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas estão indo dentro da igreja e tem sido pregado e falado. Pode continuar do jeito que você está, que não haverá condenação. Mas essa é uma mentira. E a igreja de Pérgamo estava deixando a mentira entrar em seu meio. Cristo vê uma igreja que permanece fiel diante da morte. Pérgamo, antes de Jesus falar algumas queixas que ele tinha contra Pérgamo, ele fala, olha, a igreja de Pérgamo não negou ao nome de Jesus Cristo. Isso a igreja de Pérgamo tinha de bom, Luana. Ela não negou o nome de Jesus Cristo, mesmo que isso custasse a vida dela, mesmo em meio à perseguição.
Irmãos, nós não temos perseguição no Brasil, nós não sabemos o quanto é pesado ser cristãos em outros lugares, por isso que a gente começa a tratar as coisas talvez de qualquer maneira, por isso que vir na igreja é apenas mais um momento onde nós saímos das nossas casas, mas isso não nos custa nada, e para muitos irmãos custa a vida, para muitos irmãos o preço é alto, seu Joelino. Para muitos agora se reunir significa ter que abandonar a sua família, a sua parentela, porque se eles não abandonar, a própria família os matam. A própria família fala, olha, você escolhe, ou Deus ou eu. A perseguição ainda não chegou no Brasil, mas nada impede que um dia ela possa chegar. A perseguição estava em Pérgamo, a perseguição era grande naquele lugar. Só de você não considerar um homem como Senhor, você era preso, era morto. Jesus, ele cita um tal de Antipas, lá no verso 13, ele fala, olha, vocês permanecem fiel ao meu nome, recusou-se a negar a sua fé e em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aonde vocês vivem, vocês não negaram o meu nome. Antipas, segundo a tradição cristã, ele provavelmente era o líder da igreja, ele provavelmente era o pastor da igreja. E sabe o que foi feito com aquele homem? Segundo a tradição, não está na Bíblia, mas quando nós olhamos para a história e a tradição cristã, diz que aconteceu isso a esse homem. Pegaram um touro de bronze, um touro feito de bronze, colocaram Antipas ali dentro e tacaram fogo embaixo do bronze, até ele morrer, assado dentro daquele touro de bronze, só porque ele não negou o nome de Jesus Cristo. Ah, mas John Lennon, isso é história. Não, irmãos, não é uma historinha, isso é real. Existem pessoas agora, em pleno século 21, morrendo por causa que falam que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Isso não é historinha. Homens e mulheres estão perdendo as suas vidas por amor a Jesus. E nós, muitas das vezes, quando vem uma pressão sobre nós, nós logo negamos a Jesus. Aonde está a nossa fé? Aonde? Será que se entrar alguém aqui com uma arma na mão, apontando para todo mundo e falando, olha, só vai viver aquele que negar Jesus Cristo, será que quantos que saem vivos dessa porta? Será que quantos ficam aqui mortos, mas vivos na eternidade? Na igreja de Pérgamo, seguir a Cristo custava um alto preço. Alto preço. Não era brincadeira. Os irmãos ali não brincavam de ser crentes. E mesmo diante desse cenário de dor e morte, a igreja permanece firme. E é esse o elogio que ela recebe de Cristo Jesus. Vocês não negaram a minha fé, mesmo quando isso custou a sua vida. Será que eu e você podemos ouvir esse elogio de Deus? Você não negou a fé, mesmo quando isso custou a sua vida. Talvez nunca passaremos por isso, mas vale o questionamento e o pensamento, será se um dia acontecer isso,
o que eu falo. Só que Cristo, nesse cenário, ele vê uma igreja que começa a negociar a verdade. E olha só o que fala no verso 14. Contudo, é a mesma coisa que ele falou lá para a igreja de Éfeso. Se lembra? Olha, vocês não têm se dobrado, vocês odeiam. Olha só, a diferença de Éfeso para Pérgamo é essa. Éfeso, ela odiava as obras dos nicolaítas. E aqui em Pérgamo, elas estavam deixando as obras dos nicolaítas entrarem. Só que na igreja de Éfeso era um outro, porém, que Jesus tinha contra ela. E contra Pérgamo, Jesus tem algumas queixas que nós iremos ver agora. Contudo, eu tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Irmãos, Satanás é astuto. Satanás, ele está nesse mundo muito antes de nós virmos. Satanás, ele sabe como nos conquistar e nos enganar. Ele sabe. Ele viu, seu Joelino, que aquela igreja, ela não negava Jesus Cristo como Senhor. Ele viu que através da perseguição aparecida não ia adiantar. E o que ele fez? Ele começa a mudar de estratégia. E agora ele começa a seduzir a igreja com erros, com mentiras, com erros pintados de verdade. Por isso que logo no início eu falei, meias verdades são mentiras. Não existe essa, eu falei uma meia verdade, é mentira. Eu enfeitei o pavão para ficar mais bonito. É mentira. Mentira é mentira. E o que acontece ali? Alguns ali estavam abaixando a guarda e começaram a ceder ao engano. Nós estamos propícios a acontecer isso, a ver algumas coisas sendo pregadas e falar, não, é isso mesmo. E deixar o engano entrar, o evangelho do amor que tem sido pregado. Deus, ele é amor, sim, mas ele não compactua com o pecado. E hoje a mentira que tem sido professada nas igrejas por Satanás é que você não precisa mais mudar a sua vida. Você pode continuar do jeito que você bem entender. E isso é uma mentira. E isso era a mentira que estava entrando na igreja de Pérgamo. Pouco a pouco, eles foram tolerando aquilo que Deus reprova. Para uma água rachar uma represa, ela não precisa de um grande buraco. Já viram? Se ela começar com um filetinho de água, aquilo ali é o bastante para ir passando, até romper aquela represa, até acabar com aquela represa. Para uma igreja ser enganada, ela não precisa vir logo um engano grandioso, mas é pequeno. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Pérgamo. Cristo cita a história de Balaão, quando Balaque tentou amaldiçoar Israel para ganhar na batalha. E Balaão fala, olha, eu não consigo amaldiçoar se Deus não amaldiçoar. E ele vai e tenta amaldiçoar uma vez, duas vezes e não consegue. Só que o que ele faz de errado? O que Balaão faz? Ele ensina a Balaque uma estratégia
para fazer o povo tropeçar, para fazer o povo cair. Ele ensina que o povo iria cair comendo animais, comendo comida que era oferecidas a ídolos. E aquele povo caiu. Ele sabia que se viesse com mulheres bonitas de outros povos, o povo ia cair. E foi isso que aconteceu. A mentira, o engano. É só uma mentirinha. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver falar uma mentirinha. Não tem nada a ver. Pode, é só uma. Mas o problema é que as coisas começam pouco, e vai aumentando. Esse é o problema. E aí as pessoas dizem, não tem nada a ver, pode fazer, pode continuar a sua vida no pecado, porque não tem nada a ver. Uma hora vai dar. Só que tem uma frase que eu ouvi há um tempo, e ela é muito interessante. É assim: conceda ao pecado 1 centímetro, e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Dê o pecado só 1 centímetro, que ele vai ganhar 1 quilômetro. A força. Esse que é o problema de deixar o não tem nada a ver. Tem nada a ver, tem levado muito crente para o inferno. Tem nada a ver. Tem levado muita gente para a destruição. E é isso que Jesus está falando. Olha, eu tenho, porém, contra você algumas queixas, e você tem tolerado no seu meio pessoas que estão trazendo falsos ensinos. Ele não está falando de algo externo que estava vindo de fora para dentro, combatendo e ruindo a igreja Aparecida. Ele falou de algo de dentro. Mentiras que estavam minando a igreja, que estavam fazendo a igreja cair no erro. O inimigo não destruiu por fora, mas agora ele começa a corromper por dentro. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela se mantém santa no caminho de Deus. Quando ela se mantém na doutrina correta do Evangelho, não quando ela começa a negociar a palavra de Deus e começa a falar, bem, aqui Deus não queria falar isso, bem, aqui Paulo não está falando isso, ele está falando outra coisa. E muita gente tem negociado a palavra de Deus, muita gente tem falado que é preciso atualizar a Bíblia e atualizar a palavra de Deus, e tem deixado o mundo entrar dentro da igreja. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder. E Satanás começa a entrar pela brecha. O grande problema era esse. Enquanto alguns afundavam no erro, os outros se calavam. E aqui é o grande problema. Talvez nós falamos, mas eu não falo mentiras, eu não falo heresias, eu não prego algo que não é. Mas às vezes quando nós vemos alguém falando algo que não, a Bíblia não está dizendo, nós não os confrontamos. E a igreja de Pérgamo, a queixa que Jesus tinha contra ela é essa. Não era apenas o pecado de estar pregando uma mentira, mas era o pecado da omissão. O que é a omissão? Ver aquilo que está errado e ficar quieto. Era esse que era o problema. Satanás, ele não precisava tirar a igreja do caminho.
Ele bastava fazer com que a igreja saísse da verdade. Satanás não está preocupado com quem está no bar, não está preocupado com quem está na folia, na bebedeira, nas drogas. Satanás não está preocupado com esse. Satanás está querendo aqueles que estão dentro da igreja. E infelizmente, ele mantém as pessoas dentro da igreja hoje. John Lennon. Satanás não precisa fazer alguém se desviar, não. Ele faz as pessoas ficarem dentro da igreja, mas se enganando, continuando caminhando para a perdição, achando que serão salvas, vivendo uma mentira. Irmãos, eu já exortei tanto, e já falei, largam a mão de ficar escutando esses falsos profetas em televisão. Esses são lobos que querem apenas a lã da ovelha. São lobos que estão pregando mentiras. Irmãos, saiam disso. Já falei essas vezes, por esses dias, eu estava vendo um vídeo lá, uma live, e aí tinha um profeta de não sei o que lá das contas, falando que ia revelar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro, que ia botar nome no azeite. Aí eu fiz a pergunta, quanto que é para colocar o nome no azeite? Porque ele falou que colocava o nome lá no azeite e a vida ia mudar. Ia ser transformada. John Lennon, você queria colocar o seu nome no azeite? Lógico que não. Lógico que não, porque isso eu não acredito. A Bíblia não fala nada sobre isso. E aí eu perguntei, quanto que era? Aí ele falou, é R$20. Falei, rapaz, R$20 para uma oração e para botar um nome no azeite? R$20. E aí eu continuei, perguntei, tá bom, qual é a base bíblica disso daí? Aonde isso está na Bíblia? Aí sabe o que ele fez? Ele me bloqueou. Na mesma da hora. Porque ele viu que os comentários ali, outros iam ver e iam se questionar. Na mesma hora ele me tirou, me bloqueou. Saiu fora. Mas quanta gente, só o tempo que eu fiquei ali vendo antes de falar, mais de 5 pessoas deu o nome lá, e ele só colocava quando o Pix caía lá, e aí ele via, caiu, eu vou botar o nome, aí botava, e falava aquela mentirada. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitos têm sido enganados por isso, muitos estão sendo enganados, vendo isso, e achando que esses homens são homens de Deus, mas não são. São falsos profetas. São a própria serpente, enganando. Assim como aquela serpente enganou Eva no paraíso, no jardim do Éden. Uma igreja que tolera o pecado, logo perde a sua voz para confrontá-lo. Nós não podemos tolerar o pecado, Aparecida, compactuar com o pecado. Sim, vinde como estás. Mas o convite é a sermos transformados pelo poder do Evangelho. Todos nós temos uma luta contra o pecado. Um é contra a mentira, outro é contra a avareza, contra o amor ao dinheiro, outro é contra a fofoca, outro é contra um vício, outro é contra uma opção sexual. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus precisam lutar contra o pecado, porque Cristo morreu para que o pecado ele não pudesse mais nos escravizar. Por isso não podemos viver
na prática do pecado. E a igreja estava tolerando o falso ensino, tolerando o pecado que estava entrando de pouco a pouco na igreja. E o alerta a Jesus Cristo a essa igreja é isso. As queixas que Jesus tinha contra aquela igreja é isso. Cristo vê que a igreja começa a baixar o seu nível moral, porque os nicolaítas achavam que podiam viver da maneira que quisesse, na imoralidade sexual, do jeito que quisesse, que no final todo mundo ia ser salvos. Mas eles estavam ensinando uma liberdade em Cristo que não era liberdade, era distorcido. Eu posso fazer tudo porque Cristo já morreu por mim, então eu posso viver a minha vida no pecado. Não, isso é uma mentira. E aquilo que a igreja de Éfeso confrontava, na igreja de Pérgamo, estava sendo liberado. Uma liberdade para viver no pecado, isso não é liberdade. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, não para vivermos na prática dele. Nós fomos libertos para viver uma vida nova. E a igreja de Pérgamo estava assim. Assim incentivavam um estilo de vida onde o crente não precisa ser diferente do mundo. Você pode viver igual, conforme os desejos do mundo. Não dá. A lógica deles, dos nicolaítas, era quanto mais pecado, maior seria a graça de Deus. Só que eles pervertiam a palavra de Deus, porque eles pervertiam aonde fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles pervertiam isso, então falavam, vamos continuar na vida do pecado, porque a graça vai ser maior, e isso é uma mentira, e essa lógica, ela é combatida nas Escrituras. Essa lógica usada, a graça como desculpa para o pecado, é combatida lá em Romanos 6:1, que não devemos viver na prática do pecado, que devemos viver uma vida reta segundo a vontade de Deus. O que era odiado na igreja de Éfeso, era aplaudido e aceito na igreja de Pérgamo. Graça, favor imerecido de Deus, não é permissão para nós continuarmos no pecado, a viver uma vida sem santidade. E essa mentira continua sendo, se infiltrando na igreja hoje. As pessoas torcem a palavra de Deus e pararam de confrontar o pecado. Pararam de falar e falar para as pessoas se arrependerem. Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem aonde eu preciso parar de viver nas práticas do pecado e viver uma transformação de vida. Mesmo que eu vou tropeçar no pecado, eu não posso continuar na prática dele. O pecado é um acidente. Mas em muitas igrejas, você pode continuar na prática do pecado. Igrejas falsas. Igrejas que não querem pagar o preço de santidade. Igreja que não quer negar a carne. E essa mentira continua entrando. Quando pessoas tentam torcer a palavra de Deus para não confrontar mais o pecado. Mas nós, como verdadeiros cristãos, não podemos compactuar com o pecado, Aparecida.
O que é compactuar? É achar, tá tudo normal, é isso mesmo. A exortação de Jesus é para aqueles que viviam falando essas mentiras, mas para aqueles também que viam o falso ensino e se omitiam e não falavam nada para confrontar. Não podemos compactuar. Quando alguém estiver falando algo que não provém das Escrituras, não podemos nos calar. Porque isso também é pecado. Deixar de falar o que é certo também é pecado. Não é pecado só falar só fazer o que é errado. Mas é deixar de falar o que é certo. Também é pecado. E esse pecado é omissão. Sabe por quê? Porque a gente não quer criar problemas. Mas muitas das vezes teremos que criar problemas pela verdade. Muitas das vezes teremos que criar problemas quando se diz respeito à pregação da verdade, à pregação do Evangelho. Cristo confronta e julga a igreja por meio da sua palavra. Cristo exorta aqueles que estavam deixando o erro entrar, a se arrependerem, a se arrepender. A igreja não pode mais tolerar, ela precisa confrontar a Aparecida. E quem é a igreja? A igreja não é as quatro paredes. A igreja são aqueles que se converteram a Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que conhecem a verdade. Esses são a igreja, somos eu e você. Era necessário o arrependimento tanto da doutrina que estava sendo pregada errada, quanto do ficar quieto. Embora apenas alguns estivessem se desviando, toda a igreja é chamada ao arrependimento, porque muitos ficavam quietos enquanto o erro estava acontecendo. Muitos calavam a boca enquanto era para ser falado. E isso é errado. Quem aceita o erro e não o confronta também precisa de se arrepender. Talvez nós não sejamos aqueles que estão falando errado, dona Lita, mas talvez nós somos aqueles que quando o erro é falado, nós nos calamos. Para não gerar problemas. Mas não podemos nos calar. A falta do arrependimento, ela traz o juízo, traz a disciplina e o afastamento da presença de Deus. Deus não trata apenas o pecado praticado, mas Ele trata também o pecado que é tolerado. Como está a nossa vida? Nós somos aqueles que falam mentiras? Não, John Lennon. Mas eu sou aquele que tolera o pecado e a mentira. Quando é falado algo que não está na Bíblia, eu fico quieto. Quando é falado algo que não está na Bíblia, eu continuo dando ibope, eu continuo assistindo e vendo e dando... Eu esqueci como se diz lá, audiência. Porque para algum programa ficar na televisão precisa ter audiência, precisa ter aqueles que ficam assistindo. E quando eu escuto na televisão alguns pastores, que se dizem apóstolos, que hoje em dia nem existe mais apóstolo, se dizem sei lá o que das quantas, falando mentira, trazendo curas mentirosas. E eu estou lá assistindo e aplaudindo aquilo, o erro.
E aí? São nesses pecados que muitas das vezes nós caímos, ouvindo coisas que não vão trazer edificação nenhuma para a nossa vida, mentiras. Cuidado, cuidado, que o lobo, ele não vem vestido de lobo, não. Ele vem em pele de cordeiro, manso. E quando vê aquela ovelha fraquinha que acredita em tudo, ó, já era. Já era a ovelhinha que estava ali desapercebida, achando que estava caminhando no lugar certo. O lobo tragou com um engano. Cuidado. Jesus fala que existe um prêmio, Aparecida, para aqueles que continuam na sã doutrina, na palavra. Existe um prêmio ao vencedor. Olha lá no verso 17. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Antes do 17, no 16 ele fala, olha, portanto arrependa-se, ou então eu virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca, a espada que penetra, a espada do juízo. Era isso que Jesus falou no verso 16, se arrependa, ou então eu virei com o juízo. E aí no verso 17 ele fala, olha, ao vitorioso eu darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. O que Jesus está falando com isso? O maná era o alimento que foi dado no povo quando eles saíram do Egito. Saíram da escravidão e o maná caía do céu, o alimento vinha do céu. Maná era isso, alimento vindo de Deus. Agora Cristo promete um maná escondido, Aparecida, um maná que ainda não foi revelado. É uma provisão espiritual superior do que o maná que era caído no deserto para o povo. Esse maná é o banquete espiritual, Aparecida, o banquete quando Jesus vier para resgatar a igreja, aqueles que continuarem caminhando na santidade, caminhando, se arrependendo de sua vida pecaminosa, caminhando na santidade, esses receberão o banquete espiritual, a salvação eterna. Enquanto o mundo oferece uma banquete passageiro, uma bandeja, aqueles que rejeitam a bandeja de Satanás nessa terra comerão de um banquete. Aqueles que acham que a vida boa é a vida longe de Deus, a vida como viver como quer, esses se enganam, porque essa é a bandeja de Satanás, é até uma bandeja de prata, bonita. O pecado é bonito. Não, Jolene, misericórdia, pecado não é bonito. É bonito e ele gera prazer, o pecado. Só que o grande problema é depois. É como uma maçã, quando você vai lá na frutaria e compra aquela maçã vermelhinha, Aparecida, que chama a nossa atenção e a gente pega ela na mão, oh, que maçã boa, e a gente fala, vou chegar em casa, eu vou cortar essa maçã e vou dar uma bela de uma bocada, porque olha só, a maçã suculenta, bonita, e aí a gente chega em casa, passa a faca, corta ela no meio, e ela está podre por dentro.
não presta para comer, só prestou para tirar o nosso dinheiro. Mas está podre. A bandeja de Satanás é assim, bonita. A gente olha, oh beleza, olha só, eu vou entrar, vou me deleitar, que coisa boa. Só que depois é a condenação eterna. E o que é prometido, Aparecida, ao vitorioso. Quem é o vitorioso? Aquele que permanece na palavra de Deus, aquele que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas aquele que continua fiel a Cristo Jesus. Ao vitorioso ele receberá esse maná escondido, um banquete. A participação do banquete na eternidade. Jesus fala também que será dado uma pedrinha branca. O que é pedrinha branca, John Lennon? Nos tribunais de antigamente, quando tinha lá o momento lá para decidir se ia ser condenado ou não, no tribunal, era dado pedrinhas. Pedrinha branca era: você não vai ser condenado, você não vai ser preso. Pedrinha preta era que ia ser preso. E cada um dava o seu voto lá, o júri dava o seu voto com as pedrinhas. Pedrinha branca, pedrinha preta. E Jesus fala que seria dado uma pedrinha branca ao vencedor. O que é pedrinha branca, John Lennon? É a absolvição da condenação, ou seja, nós não seremos condenados. Ou pedrinha branca também lá poderia ser um convite para uma festa, e Jesus fala que ao vencedor seria dado uma pedrinha branca, um convite para a festa, a absolvição do pecado. É isso que é nos dado quando permanecemos uma vida em arrependimento em Cristo Jesus. Perdão dos nossos pecados, aceitação e a presença de Deus. É como Cristo estivesse dizendo, Aparecida, e está dizendo para nós essa noite, quando Ele nos dá uma pedrinha branca: você foi aceito. Vinde, bendito do meu Pai. Entrem na vida eterna. Entrem na vida eterna. Isso é a garantia da nossa entrada na comunhão com Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em quem? Em Cristo Jesus? Não estou falando se você é crente e está vindo na igreja, não. Está vindo na igreja não significa nada. Ué, John Lennon, então eu posso parar de vir na igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vir na igreja é diferente de estar em Cristo. Estar em Cristo é viver uma vida de arrependimento, de luta contra o pecado, de não compactuar com o pecado, porque Deus, Ele é santo, santo, santo. Assim como os anjos diziam lá em Isaías: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E é esse o Deus que servimos. Para a gente concluir nessa noite, hoje nós vimos que a igreja de Pérgamo, ela foi fiel na perseguição, mas ela começa a ceder na sedução, quando Satanás começa a seduzir aquela igreja com enganos, com uma vida, com meias verdades, ela começa a cair. E a pergunta não é sobre a igreja de Pérgamo, é sobre nós. Quando somos seduzidos, nós continuamos ou caímos? Temos permanecido firmes diante da pressão?
mas temos negociado a verdade em alguma área da nossa vida. Aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu posso fazer porque não tem nada a ver. Isso aqui não atrapalha. Isso daqui não é pecado. Isso aqui é um pecadinho tão pequeno. Tem levado muita gente para o inferno. Satanás não precisa que você se desvie da igreja. Preste atenção, Satanás não precisa que você se desvie da igreja. Ele só precisa que você continue na igreja, mas vivendo sem transformação de vida. Vivendo, pecando. Temos resistido ao mundo lá fora, mas permitido que ele entre dentro de nós. Hoje Cristo nos chama ao arrependimento, irmãos. Nessa noite Cristo nos convida ao arrependimento. Ainda há uma graça, ainda há um perdão e ainda há tempo de voltar para Cristo. Mas é preciso decidir. Vamos continuar tolerando o pecado em nossa vida ou vamos nos posicionar? Porque no final, a igreja que vence o mundo é a igreja que não negocia a verdade. A igreja que vence o mundo e aquela igreja parecida que vai estar triunfante no céu é aquela igreja que não negociou a verdade, que não negociou a palavra de Deus. A igreja que vai estar no céu, as pessoas que vão estar com Deus na glória, são aqueles que permaneceram firmes na palavra de Deus, na verdade, e não negociaram. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite, Deus, diante da Tua exortação, diante, meu Pai querido, da Tua palavra, ó Deus, clamamos, ó Deus, não nos deixe negociar a Tua palavra, Pai, não nos deixe, ó Deus querido, continuarmos, ó meu Pai, quietos diante do erro, meu Pai, mas nos ajuda a confrontar o erro, meu Pai, nos ajude, meu Pai. Ó Deus, que nós venhamos nos arrepender, ó Pai, de nossas vidas pecaminosas, ó meu Pai, e venhamos de fato se converter ao Senhor, se converter ao Teu Evangelho, meu Pai. É a nossa oração, ó Deus, porque precisamos da Tua ajuda, meu Pai, e da Tua misericórdia, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Que não venhamos negociar mais a palavra de Deus. Amém, irmãos?